Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nós fomos colocados aqui no mundo e Deus fez a cada um de nós únicos. Nós somos pessoas diferentes, nós fomos colocados aqui com objetivos diferentes, nós temos dons e vocações diferentes e vamos ter experiências diferentes, por isso temos dons, vocações e capacidades diferentes. É bem verdade que nós, como seres humanos, nós nos sentimos inspirados a imitar as pessoas. Existem pessoas que são dignas de elogio, existem pessoas que são realmente inspiradoras. A gente sente vontade de ser como elas. Isto é uma característica humana. Eu, quando era menino, eu assistia ao filme de Tarzan. Eu lembro que corria para o mato perto de casa e eu ia gritar como Tarzan para ver se eu conseguia me comunicar com algum animal, ver se alguma cobra aparecia, ver se então eu dava um grito de Tarzan e ficava observando para ver se algum animal atendia ao meu chamado. Não, eu não era retardado. Eu era apenas um menino que sofria influências. E claro, a gente, como é menino, como disse Paulo, quando eu era menino, eu falava como um menino, discorria como um menino, me comportava como um menino, natural. Na adolescência, então, nós temos outros tipos de influências e na maturidade outras influências diferentes. Porém, nós, ao chegar a uma determinada idade e depois de você ter tido algumas experiências com Deus, você descobre que você não tem como você ser um Tarzan ou você ser essa ou aquela pessoa que te inspira. Não, você descobre que você nasceu para ser você mesmo. Agora, a questão é que esse tipo de maturidade só vem depois de uma certa idade, depois de você ter tido uma certa experiência com Deus, o qual lhe disse para que você nasceu, qual o objetivo da sua vida. Mas na adolescência corre-se um grande risco, porque o adolescente, ele vê as modas como uma ordem a ser seguida. A pessoa madura, ela sabe que, como diz a Bíblia, não existe nada novo debaixo do céu. Tudo que já foi, tudo que existe, já foi. Então, a vida é uma repetição, não é? Então, eles criam-se os sapatos de bico fino. Então, todo mundo tem que usar sapato de bico fino. Depois, alguém lança uma moda que é o sapato do bico largo. Então, quem não usar um sapato de bico largo está fora da moda, está ficando para trás. Mas aí depois aquele sapato de bico largo é sucedido por um bico fino e todo mundo tem que usar um bico fino de novo, porque a moda agora é bico fino. Então é uma repetição. O adulto, ele não se deixa guiar por isso. Ele entende que o que é moda? Moda é uma pessoa que, por causa do cargo que ele exerce, então ele é respeitado
como um conhecedor da moda. E o que ele fala é verdade. Todo mundo tem que obedecer. Bom, mas a pessoa que já tem maturidade, depois de uma certa idade, ela sabe que não é bem assim. E que nem toda moda se adequa a todo mundo. Você descobre que não é porque o topetezinho está na moda que você tem que usar topete. Aquilo não cabe a você. Não é porque essas calcinhas arrochadas, os homens estão usando essas calcinhas arrochadas que você tem que usar também. Não, você entende que você é um cristão e você tem uma personalidade e você se torna livre, independente. Então isso é muito importante, isso daí. Então, a Escritura de 1 Coríntios 3:23 nos fala isso daí, que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm, não é? Não convém. Tem certas coisas que não convêm. E Efésios 4:11 diz que Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas, evangelistas, mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. E outras pessoas, não é pastor, não é mestre, não é evangelista, ele é diácono. Outro não é diácono, é cantor. Outro não é cantor, ele é pianista. E outro é uma coisa, outro é outra. Então, você tem que chegar em um ponto em saber que você é uma pessoa única. E você não tem que seguir a ninguém, a não ser Cristo, não é? Então, você segue a Cristo. Isso não quer dizer que você não vai mais seguir a orientação do pastor, é claro. Se você segue a Cristo, né, você vai seguir a orientação do pastor, do profeta, né, porque Jesus Cristo disse: aquele que recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. Mas então, esta é que é a questão. Você não tem que sair seguindo pessoas, as pessoas que estão seguindo modas. Não, você não é uma pessoa presa, atada a coisas tão volúveis como a moda, que hoje é assim, amanhã é assado, hoje o cabelo tem que ser repicado, amanhã tem que passar pasta de manteiga, na semana que vem tem que ser caracolado, no ano que vem o cabelo já tem que ser esticado. Não. Você é uma pessoa que está atada, presa a algo muito mais sublime, muito mais estável. Você está preso à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não tem sombra de variação. Então, nós somos pessoas firmes, não somos volúveis. Nós não somos volúveis. E nós temos personalidade própria. Nós sabemos que nós somos pessoas únicas. Deus nos fez de uma maneira única. São os tolos que não têm personalidade, são as pessoas sem personalidade que são seguidores de modas. São pessoas que ainda não descobriram quem elas são. E por elas não terem ainda descoberto quem elas são, é que elas vivem imitando os outros, como macaco. Não, você não é um macaco. Você não é um louro. O louro é que você canta e depois o louro vai te cantar te imitando. E aquele louro, ele canta hino, canta música, ele imita tudo, ele não tem filtro. Não, você não é um louro, um papagaio. Não, você é um filho, uma filha do rei. Deixa eu dar um exemplo aqui, contando uma história sobre imitação. Dois burros caminhavam juntos, um com uma carga de açúcar e outro com uma carga de esponjas. E o primeiro disse: vamos caminhar com cuidado, porque a estrada é perigosa. Mas o outro disse: onde está o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que passaram por aqui hoje e está tudo certo. É só seguir os outros, é só seguir a onda. Isso é o que muitos pensam.
Mas o outro disse: olha, nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar o outro, disse o burro precavido. Mas o burro esperto disse: ah, que burrice! Eu sei viver e cabo-me disso, e minha ciência toda se resume em só imitar o que os outros fazem, disse o burro esperto. E então os dois burros se depararam com um rio com bastante correnteza. O burro, com a carga de açúcar, temeroso e precavido que era, não quis se arriscar. E se o rio nos puxar, o que é que nós vamos fazer? Ora, respondeu o outro, se outros viajantes conseguem chegar do outro lado, nós também chegaremos. Isso é lógico. Atravessa você primeiro, pois a sua carga é mais pesada do que a minha, e eu irei logo atrás de você. E assim fizeram. O burro, que era o mais precavido, que ele estava com a carga de açúcar, ele entrou no rio ali e a carga de açúcar dele começou a se desfazer. E ele foi ficando bem mais leve, aliviado da carga, e atravessou o rio com rapidez. Então, o outro burro, que se julgava espertão e achava que a receita do sucesso era sair imitando os outros, começou a seguir e disse: eu não disse que seria fácil? Agora, seguindo a minha teoria e imitando você, lá vou eu. Mas qual não foi a sua surpresa? Que, ao entrar no rio, a carga de esponjas se inchou com a água, que a tornou insuportavelmente pesada, o que fez o burro sucumbir à correnteza e morrer afogado. Então, isso nos dá uma grande lição, que não é porque alguém passou por certas experiências na vida e conseguiu sobreviver, que você também pode passar por lá e sobreviver. Não, você não tem que seguir o caminho do A, do B, do C. Tudo bem, você pode até se sentir inspirado por aquela pessoa, mas você deve entender que seu modelo não é A, não é B, nem C. O seu modelo é Cristo. Este é o nosso modelo e é a Ele que nós devemos seguir, é a Ele que nós devemos sofrer as influências. E nós devemos seguir o caminho que nos leva ao céu. Tudo bem, o irmão, o colega da escola, o colega da faculdade, o vizinho, eles podem ser bem-sucedidos na área deles, no caminho que eles estão percorrendo. Mas Davi viu isso. Ele viu o justo vivendo com dificuldade e o ímpio, como se diz, só vivendo na crista da onda, tendo um sucesso após outro. E Davi começou a escorregar ao ver isto. Mas Deus perguntou para Davi e disse: Davi, tens por um acaso considerado o fim de cada um? Então, às vezes, você vê pessoas espertas se dando bem na vida e o justo, às vezes, com dificuldade aqui. Mas você tem por um acaso considerado o fim deles? Recentemente eu tive uma conversa, uma pessoa que veio falar disso, que às vezes uma pessoa ímpia e vive aí tendo sucesso e tal. E eu falei, mas você, por um acaso, você tem considerado o fim das pessoas? Você sabe para onde elas vão quando o tempo de vida delas terminam aqui? Então, não imite os outros. Siga o seu coração. Deus fala com você no seu coração. E eu tenho certeza, se você é um filho, uma filha de Deus, Deus nunca vai mandar você seguir a este, aquele ou aquele outro, seguir as influências, as modas do mundo. Não siga o mundo, siga a palavra. Não saia seguindo coisas que são tão instáveis. Hoje isso está na moda, amanhã já é antiquado. Não, a Bíblia ela é imutável.
A Bíblia ela era atualizada há 1000 anos atrás e a Bíblia continua atualizada ainda hoje. Então, inspire-se, firme-se em algo que seja realmente confiável, que nunca muda, nunca tem que mudar, nunca tem que se adaptar, nunca tem que evoluir. Firme-se em Cristo, a rocha sólida, e você estará seguro. Deus te abençoe.